Muito bem, mais uma questão da banca IBAN. O enunciado diz o seguinte: em uma progressão aritmética do tipo AN, sabe-se que A8 dividido por A4 é igual a 6 e que o valor do sexto termo é igual a 7. Qual o valor do décimo termo? Muito bem, vamos lá. Temos que trabalhar com a fórmula genérica. Qual é a fórmula genérica da progressão aritmética? AN é igual a 1 mais n menos 1 vezes r, vezes a razão. Aqui eu vou explicar algumas coisas. Por exemplo, se eu quiser saber o A2, o que vai acontecer? Eu vou ter A1 mais esse n é a posição, que é o 2 aqui, ó. Então, 2 menos 1 vezes a razão. Então, A2 vai ser igual a 1 mais 1 vezes a razão. Vamos testar agora A3. Como que seria A3? A3 vai ser A1 mais 3 menos 1 vezes a razão. Então, A3 vai ser igual a 1 mais 3 menos 1, 2, 2 vezes a razão. O que eu quero que você perceba? Que sempre nós vamos ter essa relação. Ó. A2, A1 mais 1 vezes R. A3, A1 mais 2 vezes R. Vou fazer mais uma só para você entender. Se fosse o A4, é A1 mais 4 menos 1 vezes a razão. A4 vai ser igual a 1, 4 menos 1, 3. Então, mais 3R. Eu quero que você perceba o seguinte, ó, 4 e aqui 3. 2 e aqui 1. 3 e aqui 2. Certo? Então, eu sempre vou saber que o número que multiplica a razão vai ser 1 menos a posição. Se é 4, né, por exemplo, o A10. Como que vai ser o A10? Poxa, o A10 é A1 mais 9 vezes a razão. Certo? Então, esse A10 aqui que ele fala, o A10 é o quê? A1 mais 9 vezes a razão. Tá. Eu tenho, por exemplo, A1? Não tenho. Eu tenho o valor da razão? Não, não tenho. Eu preciso encontrar esses dois valores. Tá? E aí ele te traz algumas dicas, algumas informações. Ele fala para você, olha, o A8 dividido pelo A4 é igual a 6. E o A6 é igual a 7. Então, quando ele fala para você, olha, o A6 é igual a 7, vamos melhorar isso. O que pode ser o A6? Nós descobrimos que A6 vai ser A1 mais 5 vezes R. Olha aquela relação lá, ó, de 6, diminuiu 1, ficou 5. Tá? Então, A6 é igual a 1 mais 5R. Então, eu posso afirmar para você que A1 mais 5 vezes a razão é igual a 6. E A6 é igual a 7. Então, A1 mais 5R é igual a 7. Já descobrimos uma coisa aqui, uma informação. Vamos ficar com isso. Por que nós vamos ficar com essa informação? Porque ele fala o seguinte, ele fala que o A8 dividido pelo A4 é igual a 6. Então, vamos pensar. Qual o valor de A8? Seria A1 mais 7 vezes R, não é isso? Dividido pelo A4. O que seria A4? A1 mais 3 vezes R. Tudo isso, né? Esse A1 mais 7R dividido por A1 mais 3R tem que dar igual a 6. Opa, tenho duas equações. Se eu tenho duas equações, tá? Que é a equação 1 e aqui a equação 2. Se eu trabalho com duas equações, o que acontece? Eu consigo isolar de uma e jogar na outra e achar alguma resposta. Então, eu vou isolar esse A1. A1 vai ser igual a 7 menos 5R. Ok? A1 é igual a 7 menos 5R. Então, eu vou pegar esse valor que eu encontrei aqui do A1 e substituir aonde? Lá na equação 2. Ó. Vou jogar aqui no lugar desse A1 e vou pegar esse valor e vou jogar aqui também no lugar desse A1. Então, aqui em cima, A1, ao invés de colocar 1, eu vou colocar o quê? 7 menos 5R mais 7R, que já estava lá, dividido por A1, que é 7 menos 5R,
mais 3R. Tudo isso vai ser igual a 6. O que acontece? Olha só, eu unifiquei as incógnitas. Só tem R. Se eu só tenho R e ele tem expoente 1, equação de primeiro grau. Então, vou dar uma trabalhada aqui. Tenho 5, aliás, devo 5 e tenho 7. Vou ficar com 2. Então, 7 mais 2R dividido por... devo 5 e tenho 3. Fico devendo 2. Então, aqui embaixo eu vou ter 7 menos 2R. Tudo isso dá igual a 6. Muito bem. O que nós vamos fazer aqui? Vou multiplicar em cruz, certo? Aqui vai ter 1. Então, 7 mais 2... Opa, 7 mais 2R. 7 mais 2R igual a 6 vezes 7, 42. Menos 6 vezes 2, aqui ó, 6 vezes 2, 12, menos 12R. Vou trazer esse 12R para cá, então vou ter 2R mais 12R igual a 42 menos 7. Tá? Por que ele veio menos? Porque aqui ele era positivo, passa para o segundo membro negativo. Então 2 mais 12, 14R é igual a 42 menos 7. De 42 tiro 7, 35. R vai ser igual a 35 dividido por 14. Posso melhorar isso? Posso. Se eu dividir o numerador por 7 e o denominador por 7. 35 dividido por 7 é 5. 14 dividido por 2 ou por 7 é 2. Então, minha razão é de 5 por 2. 5 por 2, 5 dividido por 2... é 2,5. Você pode trabalhar com decimal ou com a fração. Eu prefiro trabalhar com a fração. Olha só, eu não sei que A1 é igual a 7 menos 5R. Se eu já achei a razão, eu vou conseguir achar esse A1 aqui. Ó. A1 é igual a 7 menos 5 vezes 5 dividido por 2. Ok? Então, A1... vai ser igual a 7 menos, aqui existe 1 como denominador, 5 vezes 5, 25, 1 vezes 2, 2. Tá. Podemos trabalhar aqui, ó. O que eu vou fazer? Tirar o MMC, A1 vai ser igual. MMC de 2 e 1 é 2. 2 dividido por 1, 2. Vezes 7, 14. Menos 2 dividido por 2, 1 vezes 25, 25. A1 vai ser igual a 14 menos 25, menos 11, dividido por 2. Okay? Então, esse é o valor do nosso A1. Menos 11 dividido por 2. Descobrimos dois valores. Então, eu quero que você entenda o seguinte. Olha só. Primeiro, eu tinha duas equações. Isolei o A1 da primeira equação, que está aqui, certo? E joguei aonde? Lá no A1 da segunda equação. Jogando o A1 da primeira na segunda, qual é o resultado? Isso aqui de baixo. Ó. Eu padronizo, tá? Eu padronizo as incógnitas. Consigo deixar uma única incógnita. Deixei uma única incógnita, equaçãozinha de grau 1. Vou resolvendo, resolvendo e chego na resposta. E descobri que a razão é 5 sobre 2. Então veja que vai ter um bate-bola entre as duas equações. Eu achei a razão da segunda, volto lá na primeira e descubro a 1. Por quê? Eu sei que a 1 é 7 menos 5R. Eu tenho o valor do R? Tenho, né? Acabei de descobrir que é 5 sobre 2. Então, é uma troca de informações entre essas duas equações. Elas conversam entre si para que você descubra valores. E você consegue descobrir as duas incógnitas. Então, você tem duas equações, duas incógnitas diferentes. Você consegue trabalhar elas, fazer elas conversarem e descobrir os dois valores. Tá? Beleza. Descobri razão. E descobri o A1. Fica fácil para nós descobrirmos o A10. Lembra que o A10 é igual a 1 mais 9 vezes a razão. A10 vai ser igual. Quanto que é o A1? Menos 11 sobre 2. Mais 9 vezes a razão. Quanto é a razão? 5 sobre 2. Perceba aqui o seguinte, ó, que existe um 1 como denominador. Então, vamos lá. A10 vai ser igual a menos 11 sobre 2, mais 9 vezes 5, 45. 1 vezes 2, 2. Denominadores são iguais,
só conserva e faz o cálculo. Devo 11, pago 45, fico com 34. 34 dividido por 2, 17. Então, o A10 é 17. Tem que ter essa resposta lá no gabarito. Olha só, é a D. Tá? D tem 17 como gabarito. Então, essa é a nossa alternativa correta. Questãozinha trabalhosa, claro, né? Você teria que dominar a fórmula geral, certo? Basicamente isso, só o conceito da fórmula geral. Mas saber trabalhar, conversar com as equações para descobrir o A10. Ok? Uma outra coisa que você poderia, só aproveitando o gancho aqui, é o seguinte. Quando você começa a trabalhar com a fórmula geral, você poderia também saber o seguinte. Ele fala que o A6, né? O A6 é igual a 7. É igual a 7. Quando ele te fala isso, falando que é igual a 7, o que tem? Você tem o A7, o A8, o A9 e o A10. Então perceba que é o seguinte, do A6 para você chegar no A10, você vai, ó, uma razão, outra razão, mais outra razão, mais outra razão. 4 vezes a razão. Então eu posso concluir que A10 é igual ao A6 mais 4 vezes a razão. Vamos comprovar isso? A10 vai ser igual. Qual que é o A6? Não é 7? 4 vezes a razão. Então, 4 vezes 5 sobre 2. Tá? Simplifica aqui. 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 5, 10. Então, A10 vai ser igual. 7 mais, 2 vezes 5, 10. A10 vai ser igual a 17. Esse finalzinho aqui foi só para quem está um pouquinho mais avançado, né, também chegaria nessa resposta, ao invés de ir lá fazer o A10 pelo A1, você poderia fazer o A10 pelo A6, tá? Mas o objetivo principal é essa resolução primeira aqui, essa segunda foi só para uma cereja aí no bolo, certo? Espero que você tenha gostado. Até a próxima.